Olá, amigos. Pastor Roma Bueno, passando aqui para trazer recado de Deus para você. Juízes, o capítulo 7, diz que Deus ele diz para Gideão que os 300 homens, aqueles que lambessem a água como lambia o cão, esses seriam os escolhidos para estar com ele na guerra, da batalha contra os midianitas. Não era a quantidade de povo, do exército, que Deus daria a vitória. Não era a quantidade do exército, mas era Deus. Era o próprio Deus que estaria com eles junto ali naquela peleja. E Deus foi com eles. Aqui no capítulo 7, versículo 9 de Juízes, diz: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei os inimigos nas tuas mãos. Olha aí, pessoal. Deus disse para Gideão naquela mesma noite: te levanta. Ou seja, ele estava ainda dormindo, era de noite. Deus disse: te levanta. Amigo, nós temos que sair dessa condição espiritual que muitas vezes nos encontramos espiritualmente dormindo, acomodados, mas Deus nos desperta a tomar uma atitude, a agir e a enfrentar os inimigos, enfrentar os problemas, as lutas. Muitas pessoas, às vezes, não saem nem de casa mais, se isolam, ficam ali só chorando, lamentando, por causa das lutas e dificuldades. Mas o Senhor está dizendo para nós essa manhã: te levanta, desce contra o inimigo, enfrenta esse adversário, porque eu dei na tua mão. Qual é o teu inimigo? É o desemprego? É as dívidas? É o problema familiar? Problema físico, de saúde? Te levanta. Ficar aí jogado, prostrado, não vai resolver a situação. Levanta-te, diz o Senhor, porque eu entreguei nas tuas mãos. Diz mais a palavra: se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço ao arraial. Ouvirás o que te dizem, e depois fortalecidas as tuas mãos, tu descerás contra o arraial. Então Deus falou com Gideão: se tu ainda teme, então desce com o teu moço. Tu vai ouvir o que os inimigos estão falando. Tu vai ouvir. Mas depois que tu ouvir o que o inimigo está falando, Deus disse para Gideão: coragem, fortalecida as tuas mãos, quer dizer, coragem. Ou seja, não deixa com que aquilo que você ouvir venha te desanimar. E quantas pessoas estão aí desanimadas por causa daquilo que elas têm ouvido, né? Das má notícias, do desemprego, da crise econômica, a crise aí, né? Sanitária, econômica. Não importa, meu amigo, o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que importa é você dar ouvido para a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, ele diz: se tu quiseres me ouvir, Isaías 1,19, ele diz: comereis o melhor desta terra. Então, guarde essas palavras no teu coração e acredite, né, que Deus, ele está conosco para nos dar vitória. E o que ele aconteceu mais aqui a palavra, né? Deixa eu ler para vocês. Juízes 7:12. Os midianitas, os amalequitas e todos os do Oriente cobriam o vale como gafanhoto e multidão. Eram os seus camelos e multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho. Um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu ao encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu
e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Ou seja, eles mesmos entenderam que Deus havia dado nas mãos os inimigos. Os próprios inimigos entenderam que Deus estava dando a vitória para Gedeão. E tendo ouvido Gedeão contar este sonho, o seu significado, a palavra diz que ele adorou a Deus. E tornou o arraial de Israel e disse, lá em Juízes 7,15, olha que Gedeão disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Meu amigo, levantai-vos. Não adianta ficar aí acomodado, prostrado, desanimado, dizendo tudo vai mal, nada dá certo, mas você ficar de braço cruzado. Não, levante, dê um passo de fé, toma uma atitude, saia do conformismo, do comodismo e se levante ao rumo da vitória. Venha buscar Deus, Igreja da Graça de Deus, Show da Fé, do Missionário Soares. Rua Senhor dos Passos 232, hoje 3 reuniões da prosperidade. Toda segunda-feira, reunião de prosperidade. 9 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite. Levante-se, porque o Senhor tem dado nas tuas mãos. Depois ele disse o 16, então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhe a cada um nas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas nele. Meu amigo, então o Gideão entregou aqueles 300 homens que estavam com ele, diz aqui, né? Deu nas suas mãos trombetas. Meu amigo, o povo de Deus tem que ter essa trombeta. Eu entendo que as nossas orações hoje, ela é a trombeta de Deus. Cântaros vazios, ou seja, temos que nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, e se encher de Deus. Cântaros vazios e depois disso com tochas neles. A tocha tem que estar acesa em nossas vidas, que é a unção do nosso Deus. E diz mais Gideão: olhai para mim e fazei como eu fizer. Meu amigo, olhai para mim. Hoje nós temos que olhar não para Gideão. A atitude que ele tomou exemplo são atitude de um campeão, de um vencedor. Mas hoje eu tenho que olhar para Cristo, para Jesus, diz Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você quer a vitória, meu amigo? Você quer a vitória? Gideão diz: quando eu trocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. E eles fizeram exatamente que hoje a mensagem, a continuação dessa mensagem que eu estou entregando, a continuação vai ser aqui na igreja, e eu convido vocês para vir assistir ou escutar essa mensagem, ouvir e receber o milagre de Deus. Tá bom, pessoal? A oração hoje é aqui na igreja, hein? Aqui na igreja. Então, venha para cá, 9 da manhã tem a primeira reunião, 3 da tarde, 7:30 da noite. Deus tem vitória para a tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe e tenha um excelente dia em nome do Senhor Jesus Cristo.